A paz do Senhor Jesus. Palavra de Deus, Epístola de Tiago, capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor. Diz o Senhor na sua palavra. A nota de rodapé da Bíblia de Estudo NAA diz o seguinte: mestres eram importantes na igreja primitiva, e aqueles que eram ambiciosos buscavam a posição de mestres pelas razões erradas. Contudo, junto a uma responsabilidade maior, vêm maiores expectativas da parte de Deus, e os mestres haverão de ser julgados com mais rigor por serem responsáveis por coisas maiores. Por coisas maiores. A igreja primitiva considerava importante o papel de mestre na igreja. E já no primeiro século, a igreja enfrentava um problema seríssimo, com aqueles que andavam de igreja em igreja, tentando perverter aqueles que estavam no caminho do Senhor, se apresentando como mestres, mas na verdade não eram mestres, eram enganadores, os falsos mestres. E também havia aqueles que pensavam ser mestres, mas não haviam recebido o dom de mestre para exercê-lo na igreja do Senhor. Dito isso, nos chama a responsabilidade a palavra do Senhor sobre o papel dos mestres, dos ensinadores na igreja do Senhor. Não queira ser algo pela qual você não foi chamado para ser. O papel de ensino, de mestre na igreja, não deve ser ocupado por aventureiros, pelos ignorantes, no sentido literal da palavra, do verbo ignorar, que não sabe o que é ser mestre. E por isso prejudicam a si mesmo e também prejudicam a congregação. E há também aqueles falsos mestres que se apresentam como tal, mas na verdade não são. E muitos deles enganam muitas igrejas locais. E muitos são também descobertos, são desmascarados e vêm à tona os seus erros, os seus equívocos, as suas mentiras, as suas falácias. Dito isso, nós devemos considerar importante o papel de mestre na igreja. Nós devemos considerar importante a responsabilidade do ensino. Nós não podemos banalizar o ensino na igreja do Senhor. Nós não podemos empurrar com a barriga o ensino na igreja do Senhor. Nós não podemos colocar em segundo plano, colocar para escanteio, como se não fosse uma prioridade, o ensino na igreja do Senhor. E por nos chamar a atenção para tal responsabilidade, o próprio Deus, na sua palavra, nos informa, nos alerta que Ele mesmo, preocupado com isso, distribuiu vários dons na igreja do Senhor. Dentre eles, o dom de ensino, o dom de mestre. Dito isso, é uma responsabilidade muito grande e nós deveríamos levar muito a sério a importância do ensino, a importância dos mestres na igreja do Senhor, porque os mestres são responsáveis por combater o falso ensino. Os mestres são responsáveis por expor a sã doutrina, por expor a palavra do Senhor na sua inteireza. Os mestres são responsáveis por alimentar a igreja espiritualmente com a verdadeira palavra do Senhor, sem distorcê-la, porque eles estão comprometidos com o ensino genuíno. Os mestres são responsáveis por expor a palavra do Senhor, ensinar a palavra do Senhor em sala de aula, nos púlpitos e nas EBDs espalhadas por diversas igrejas locais. São responsáveis por tudo isso. Dito isso, não queira assumir uma responsabilidade pela qual você não foi chamado. E não queira se apresentar como tal sem que você saiba o que significa a real importância do ensino na igreja do Senhor. E para encerrar, os mestres também são responsáveis por preparar homens e mulheres, preparar nas escrituras, para que eles possam também ensinar a palavra do Senhor. Porque nós não vamos viver para sempre. O nosso ministério tem início e tem fim.
E o nosso papel enquanto estivermos aqui na terra, sejam mestres, sejam pastores, é preparar pessoas comprometidas com a palavra do Senhor. Adolescentes, jovens, irmãos e irmãs, para que a igreja seja fortalecida nas Escrituras, a palavra de Deus. Pense nisso e que Deus te abençoe em Cristo Jesus.